principal meio aí para as pessoas transportarem as mercadorias de um país para o outro. Só que isso, galera, demorava meses e meses em alto mar, tá? E é aí que a gente vai chamar a atenção para uma coisa que vocês vão grifar para mim, já pega o marca-texto aí, vão lá para a página 58, lá no finalzinho do tópico, quando ele fala sobre as vantagens e desvantagens desse modo aí de transporte, desse modal, que é os navios, as famosas hidrovias. Vantagens. A vantagem aí, galera, hoje, na época e hoje, é que esse meio de transporte aí, ele comporta uma quantidade muito grande de mercadorias. Dá para se levar toneladas e toneladas de mercadorias de um país para o outro através dos famosos containers, tá? Essa é uma vantagem muito grande que nenhum outro modo de transporte consegue levar tanta mercadoria assim ao mesmo tempo, toneladas e toneladas, tá? Outra vantagem, pessoal, é que ele é pouco poluente, né? Ele não utiliza muito a energia suja, né? Que é a famosa energia vinda dos derivados do petróleo, né? Os navios hoje, eles poluem, mas se a gente for fazer uma comparação com os outros meios de transporte, ele é o que polui menos, o navio. Ok? Então já tem duas vantagens aí. A primeira, uma capacidade muito grande de carregar mercadorias, toneladas e toneladas. A segunda vantagem aí é que ele é pouco poluente, tá? Mas e as desvantagens? Aí no livro só citou uma desvantagem, que é a questão aí da baixa velocidade. Por exemplo, eu demoro muito tempo em alto mar para transportar a minha mercadoria. Meses, meses, dias, mesmo com o uso da tecnologia hoje se demora bastante para a gente fazer essa travessia de um oceano. Então, o meio de transporte é um dos mais demorados, tá? A outra vantagem aí é que depende muito do oceano que você vai navegar. O Oceano Atlântico a gente sabe que é o oceano mais calmo, que é o melhor para esse tipo de situação, porque o transporte, as águas são calmas, então dá para você fazer esse trajeto de forma segura. Mas se for, por exemplo, um oceano complicado, como por exemplo o Oceano Pacífico, que de Pacífico não tem nada, né? Pode acontecer aí um tsunami, pode acontecer aí algumas tempestades em alto mar, então essa é uma desvantagem, dependendo do local, do oceano onde você vai fazer esse transporte, né? Esse uso aí do navio pode ser aí uma desvantagem, certo? Outro meio de transporte muito utilizado também há muito tempo atrás, lá nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, até atualmente no século XXI é pouco, mas utiliza-se, é o transporte através de carga de muares, que é a famosa carroça de burro, né, minha gente, que vocês já devem ter ouvido falar. Esse tipo de transporte, pessoal, ele já foi muito utilizado aqui no Brasil, na época aí dos ciclos, para transportar cana-de-açúcar, para transportar minérios, para transportar o próprio látex extraído, né, da seringueira na época, para transportar qualquer tipo de mercadoria, lógico que em curtas distâncias, porque esse transporte aí, que é o transporte através de tração animal, não consegue atingir grandes distâncias por conta da velocidade, né? O animal não consegue atingir grandes velocidades carregando aí essa mercadoria. Antigamente, quem utilizava esse tipo de transporte era chamado de tropeiro. A princípio, era muito utilizado só para carregar mercadorias, mas aí, com o passar do tempo, muita gente utilizava também para passeio, né, para transportar pessoas de um lugar para o outro, de uma cidade vizinha para outra, né. Como esse meio de transporte aí, ele tem essa questão da desvantagem que demora muito, né, ele aos poucos, com o passar do tempo, ele foi extinguindo. Atualmente a gente ainda vê aí uma carroça ou outra, mas é muito raro, a gente encontra mais em sítio, né? Nas grandes cidades é extinto, não tem. Ok? Então a vantagem aí é que não polui e a desvantagem é que é um transporte demorado, tá? O transporte e carga de moares. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Vamos prosseguir então. Vamos lá então para a página 60. Vamos falar um pouquinho das rodovias, tá? Rodovias aí, o nosso país, por ser um país muito extenso,
né? O nosso país é um país onde tem a maior quantidade de rodovias. Para quem não sabe, rodovias são as famosas estradas, né? Estradas de rodagem, onde vai ter aí sinalizações e as pessoas viajam muito com seus transportes através de automóveis, ônibus, bicicleta, essas coisas. Vocês vão escutar agora picolé e sorvete Caicó. Vamos voltar. Gente, o Brasil, atualmente, o meio de transporte que as pessoas mais utilizam hoje são os automóveis, né? Existe até um estudo que lá em São Paulo, atualmente, existem, para cada um habitante adulto, ele tem pelo menos 2 automóveis. Então, a probabilidade é que alguns anos é que exista em São Paulo, pelo menos em São Paulo, mais automóveis do que propriamente pessoas, né, habitando. E existe uma curiosidadezinha dentro da história do nosso país, porque Dom Pedro II, lá em 1860 mais ou menos, não existia automóvel ainda. E Dom Pedro II, ele teve a ideia de criar rodovias, de abrir estradas, para que as pessoas pudessem ligar cidades a outras, né? Para fazer uma certa harmonia, organização do território da região, né? E aí surgiram as primeiras estradas, mesmo não tendo automóveis. E aí, quando surgiu aí a criação do primeiro automóvel, lá no século XIX, a segunda revolução industrial, com a descoberta do petróleo e tudo mais, e aí os automóveis começaram a ser fabricados. Aqui no Brasil, na época o presidente era o Washington, 1920. Eu quero até que vocês grifem pra mim isso, por favor, aí, viu? Página 61. E aí, Washington, ele tinha um lema aí, um dos seus lemas de governo é governar é abrir estradas. Então ele abriu muitas estradas, fez aí obras, fez muitas rodovias, aumentando ainda mais a quantidade de estradas e rodagens aqui dentro do nosso país. Só que o auge de tudo isso mesmo, todo a tecnologia na questão da infraestrutura, calçamento, iluminação e sinalização surgiu aí no período do Getúlio Vargas, né? Quando ele chegou à presidência, ele fez aí grandes feitos para o nosso país e um deles foi criar a primeira rodovia aí nacional que liga o Brasil a outras cidades, a outros países vizinhos, né? Não só as cidades, porque já existiam rodovias que ligavam cidades, estados e outros, mas ele criou a primeira rodovia que ligava aí o nosso país aos países que fazem fronteira aqui com o nosso, né? E aí surgiu aí a primeira rodovia nacional no período de Getúlio Vargas. A respeito desse modal aí, minha gente, ele também tem vantagens e desvantagens, tá? Anotem aí, por favor, o que eu vou dizer agora. Vantagens. As vantagens, minha gente, é que esse tipo de transporte, ele é um transporte barato. Se você não tem um automóvel, você pode viajar de ônibus. Hoje em dia, o transporte coletivo é muito comum, né? Essa é uma das vantagens. É barato e é fácil. A desvantagem, minha gente, é que ele é poluente, né? Ele utiliza aí a famosa energia suja, que é os derivados aí do petróleo, gasolina, óleo diesel e tudo mais. A gente sabe que isso polui demais, que contribui demais aí para a questão do efeito estufa, do aquecimento global, que a gente vai ver um pouco isso um pouco mais na frente. Então, minha gente, a desvantagem principal é essa, tá? A questão da poluição. E a vantagem aí é que ele é custo-benefício, né? Você não tem automóvel, você pode ir de ônibus, pode ir de van, né? Pode ir de moto. Então, a questão do custo-benefício é uma vantagem, certo? E aí, o nosso último modal aí, tá? Que na minha opinião é um dos mais seguros do mundo, mesmo muita gente morrendo de medo, né, de viajar nesse tipo de transporte, mas na minha opinião é um dos mais seguros do mundo, que é o transporte aéreo, o avião, né, esse último modal aí, que graças aí à globalização ele ganhou aí força, né? Atualmente existem dados que mostram que o transporte aéreo, gente, é o mais seguro do mundo. Se a gente for comparar dados de acidentes de automóvel, acidentes em rodovias, os dados são muito maiores do que acidentes aéreos,
né? Os acidentes de trânsito é muito mais comum, é muito mais corriqueiro do que os acidentes aéreos, mesmo sendo aí no meio de transporte que não é acessível, né? Uma passagem de avião hoje, mesmo tendo a classe econômica, ainda é caro para muita gente, né? Mas em contrapartida é um meio de transporte rápido, né? Que você consegue aí atravessar um estado inteiro, consegue atravessar um país, consegue atravessar o oceano, o mundo inteiro dentro de um avião em questão de horas. E é super seguro. Então, esse último modal aí, ele vem crescendo bastante no nosso país, que é o modal aéreo. E aí ele tem também as suas vantagens e as suas desvantagens. Vamos lá. Vantagens. A vantagem eu já falei para vocês aqui, que é a questão da agilidade. Né? Você consegue fazer as suas viagens aí, atravessar o mundo nesse meio de transporte que é o avião em questão de horas. Né? Isso aí é uma coisa que é bem óbvia, né? Que se a gente for fazer comparação entre os outros modais, nem se discute, né? A desvantagem, galera, é que nesse tipo de modal aéreo, eu não consigo transportar grandes quantidades de mercadorias. Tem uma quantidade limitada. Se você for, por exemplo, fazer uma viagem de avião, no avião você não consegue levar muita coisa. Tem um peso máximo estipulado aí para cada passageiro, né? Essa é uma das desvantagens, certo? E a outra é a questão do poder aquisitivo. Não é todo mundo ainda que consegue ter acesso aí a uma passagem de avião, ok? Então esse aí foi o nosso cenário 2, né? Aí, com isso a gente encerra aí finalmente o nosso capítulo 2. Eu quero que seja um focozinho aí nesses cenários, porque a nossa prova bimestral eu vou focar bastante nisso, não só nos ciclos, né? A gente vai voltar também a falar nas revisões para a prova das 5 regiões brasileiras e suas características, mas principalmente a questão dos ciclos que a gente já estudou e esses modais aí, rodoviário, aéreo, a questão dos navios, que é o hídrico, o hidráulico, e a questão dos transportes aí através de atração animal, usada aí muito pelos tropeiros, ok? É isso, galera. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte pra mim, tá? A gente já viu que esse livro de vocês de geografia, os exercícios são bem caprichados, né? Tem bastante exercício aí. Então, vocês vão ficar nessa incumbência, já é uma forma de vocês aí colocarem em prática, né? Todo o conhecimento. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar que eu tô à disposição, manda mensagem, né? Liga, professora, não entendi, me explica, volta o videozinho, escuta, ouve tudo de novo, né? Dá pausa, dá uma lida, que infelizmente não dá pra gente ler tudo aqui, senão fica um vídeo muito longo e muito cansativo, tá? A gente só fez aí um resumão aí do finalzinho aí desse capítulo 2, cenário 2 aí. Aí vocês vão exercitar em casa, certo? Onde? Vocês vão começar aí da página 63 do livro. É bem extenso, tá, galera? Mas a maioria dessas questões aí é questões de marcar X, de múltipla escolha. Então, leiam com atenção, vão eliminando aí as que vocês acharem que é errada, que vocês vão, normalmente vai ficar entre duas, e aí que vocês vão pensar um pouquinho para marcar, tá? Aí começa da 63 até, até a página 72, tá? Vocês vão ter aí a semana, se organizem, façam aí um horáriozinho para cada disciplina de vocês, como se fosse um horário normal de aula mesmo, mesmo não sendo presencial, mas é aula. Vocês se dediquem, respondam exercícios com calma, nada de ficar aí colando, né, procurando saber do colega, e aí, o que foi que você colocou na questão tal? Não, gente. Tentem fazer por vocês, que aqui eu vou estar levando em consideração o conhecimento, e tudo isso vai ser cobrado em prova, ok? Aí, gente, outra coisa que eu quero pedir para vocês. Lembra que vocês sempre me cobram a questão do Atlas. Ah, professora, você não usa o Atlas. Não usa o Atlas. Pronto, chegou a hora de usar. Esse livrinho Atlas aí todo mundo tem, todo mundo recebeu junto com o material. Aí tem umas 3 páginas aí de exercícios que eu quero que vocês respondam também em casa, tá? Que é página 6, página 9 e página 11. 6, 9 e 11 do livrinho Atlas. 63 até 72
do livro de vocês de geografia, que é o finalzinho aí do capítulo 2. Aí a gente encerra o conteúdo do primeiro bimestre de vocês de geografia.